o idoso que quer viver muito. Você sabia que 1 a cada 3 idosos sofre de deficiências vitamínicas graves sem nem perceber? E que essa falta pode estar encurtando a vida em anos sem qualquer sintoma óbvio nos estágios iniciais? Muitas pessoas acreditam que se alimentam bem e que isso é o suficiente para suprir todas as necessidades do corpo. Mas, após os 50 anos, o organismo passa por mudanças silenciosas e traiçoeiras. A absorção de nutrientes diminui, o metabolismo desacelera e o risco de deficiências dispara. O pior? Os sinais podem ser confundidos com o envelhecimento natural. Se você sente fadiga constante, esquecimentos frequentes, dores musculares ou falta de energia, pode ser que o seu corpo esteja gritando por nutrientes essenciais. O problema não é a idade, é a falta dos elementos certos para manter seu corpo funcionando como deveria. Mas há uma boa notícia. Existe um caminho simples, barato e eficaz para corrigir isso e recuperar sua vitalidade. Hoje, você vai descobrir as 4 vitaminas obrigatórias para quem deseja viver mais e melhor. Elas são acessíveis, fáceis de encontrar e podem ser o divisor de águas na sua saúde. E atenção! A última vitamina dessa lista pode ser a mais importante de todas e quase ninguém fala sobre ela. Mas antes de seguirmos, quero te fazer um convite. Se você prioriza a sua saúde e quer aprender a cuidar melhor do seu corpo, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, você não perde conteúdos fundamentais como este. Também comente aqui: minha saúde é prioridade. Esse simples gesto reforça o compromisso que você tem com sua qualidade de vida. Agora, vamos entender o que acontece com o corpo depois dos 50 anos e por que essas vitaminas são essenciais. Muitas mudanças estão acontecendo dentro de você agora mesmo, e é crucial entender seus impactos antes que seja tarde. O que acontece com o corpo? Após os 50 anos, o corpo muda silenciosamente, sem alarde. O que antes parecia normal começa a falhar. A energia já não é a mesma, as dores se tornam mais frequentes. A memória falha em momentos inesperados. Muitos acreditam que isso faz parte do envelhecimento natural, mas a verdade é que essas mudanças estão diretamente ligadas à falta de nutrientes essenciais. Com o tempo, o metabolismo desacelera. O corpo já não processa os alimentos da mesma forma, e a absorção de vitaminas diminui. O intestino perde eficiência, tornando mais difícil extrair os nutrientes essenciais dos alimentos. O resultado é um déficit progressivo que, se não for corrigido, pode desencadear doenças silenciosas e irreversíveis. Os ossos perdem densidade, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. O sistema imunológico se enfraquece, deixando o organismo vulnerável a infecções e inflamações crônicas. A saúde do coração fica comprometida, a pressão arterial oscila e a circulação se torna menos eficiente. O cérebro, privado dos nutrientes necessários para funcionar plenamente, começa a dar sinais de cansaço, esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração e, em casos mais avançados, um risco aumentado de doenças neurodegenerativas. Muitos desses problemas poderiam ser evitados com ajustes simples na alimentação e suplementação correta, mas a falta de informação leva a escolhas erradas. Alguns acreditam que basta manter uma dieta equilibrada, sem considerar que o próprio organismo já não absorve os nutrientes como antes. Outros recorrem a suplementos sem orientação, sem saber quais são realmente necessários. A chave está em compreender que, a partir dos 50 anos, o corpo precisa de um suporte extra. Certas vitaminas tornam-se obrigatórias, pois compensam as deficiências que se acumulam ao longo dos anos. Elas não apenas corrigem problemas, mas previnem complicações futuras, garantindo mais disposição, força e clareza mental. Agora é o momento de agir. Conhecer essas vitaminas é o primeiro passo para recuperar o que foi perdido e manter o que ainda está forte. A primeira delas é essencial para fortalecer os ossos, proteger o sistema imunológico e prevenir doenças crônicas. Sem ela, o risco de quedas, fraturas e infecções aumenta drasticamente. Vitamina D, o escudo contra doenças e fraqueza. A fragilidade óssea não acontece de um dia para o outro. As quedas, que antes eram raras, tornam-se mais frequentes.
O corpo dói sem motivo aparente, a musculatura perde força e, sem perceber, a disposição diminui. A imunidade enfraquece, as infecções se tornam mais comuns e até o humor oscila. Essa é a realidade para milhões de pessoas que sofrem com a deficiência de vitamina D. O problema é que essa deficiência não é facilmente percebida. Ao longo dos anos, os estoques dessa vitamina vão caindo e os sinais aparecem de forma lenta e progressiva. Em idosos, esse declínio se torna ainda mais perigoso, pois a falta de vitamina D compromete a absorção de cálcio, essencial para a saúde óssea. O resultado? Ossos frágeis, maior risco de fraturas e uma recuperação mais lenta após qualquer lesão. Mas os impactos vão além dos ossos. A vitamina D regula a resposta do sistema imunológico. Níveis baixos dessa vitamina estão associados a um aumento do risco de infecções respiratórias, doenças autoimunes e até problemas cardiovasculares. O coração sofre, os músculos perdem resistência e até o cérebro é afetado. Estudos mostram que idosos com deficiência de vitamina D têm maior propensão à depressão e ao declínio cognitivo. A exposição ao sol é a principal fonte dessa vitamina, mas com o tempo, a capacidade do corpo de sintetizá-la diminui. Além disso, a rotina moderna mantém as pessoas cada vez mais tempo dentro de casa, longe da luz solar direta. O uso constante de protetor solar e roupas cobrindo grande parte do corpo também reduzem a produção natural de vitamina D. Os alimentos oferecem apenas pequenas quantidades, insuficientes para repor os estoques. Peixes gordurosos, gema de ovo e alimentos fortificados são boas opções, mas dificilmente suprem a necessidade diária. Para muitos, a suplementação se torna indispensável, especialmente para quem já apresenta sinais de deficiência. A correção desse déficit pode transformar a saúde. Pessoas que sofriam com cansaço crônico, fraqueza muscular e infecções constantes relataram uma melhora significativa ao normalizar os níveis de vitamina D. O corpo volta a ter resistência, os ossos ganham força, o sistema imunológico responde melhor e a disposição retorna. Corrigir essa deficiência é simples, mas ignorá-la pode ter consequências graves. A saúde óssea, muscular e imunológica depende desse nutriente. Garantir níveis adequados significa mais força, mais proteção contra doenças e um envelhecimento com qualidade. Agora é hora de entender outra vitamina essencial que protege o cérebro, evita falhas na memória e previne um dos problemas mais temidos da idade: o declínio cognitivo. Vitamina B12, a chave para energia e memória afiada. A mente já não parece tão ágil. Palavras escapam no meio da conversa. Nomes familiares se tornam difíceis de lembrar. O cansaço se instala mesmo após uma boa noite de sono, e tarefas simples exigem mais esforço do que deveriam. Essas mudanças, muitas vezes atribuídas ao envelhecimento natural, podem ser sinais claros de deficiência de vitamina B12. Esse nutriente é essencial para o funcionamento do sistema nervoso, participando da formação das células que protegem os neurônios. Quando seus níveis caem, a comunicação entre as células cerebrais se torna mais lenta e os primeiros sinais aparecem: esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração e confusão mental. Em casos mais graves, a deficiência prolongada pode aumentar o risco de demências, incluindo o Alzheimer. Mas os impactos não param no cérebro. A vitamina B12 também é fundamental para a produção de glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Quando há deficiência, o corpo não recebe oxigênio suficiente, resultando em fadiga persistente, tonturas e falta de ar. O coração precisa trabalhar mais para compensar a baixa oxigenação, aumentando o risco de complicações cardiovasculares. Com o passar dos anos, a absorção dessa vitamina se torna mais difícil. O estômago produz menos ácido clorídrico, substância necessária para liberar a B12 dos alimentos. Além disso, muitas pessoas tomam medicamentos para refluxo e gastrite, que reduzem ainda mais essa absorção. O resultado é uma carência silenciosa, que pode levar anos até ser detectada. Os principais alimentos ricos em vitamina B12 são de origem animal: carnes, ovos, laticínios e peixes.
Pessoas que consomem pouca carne, especialmente vegetarianos e veganos, precisam de atenção redobrada para evitar déficits. Em muitos casos, a suplementação é a única maneira eficaz de manter níveis adequados dessa vitamina. A correção desse problema traz efeitos imediatos. A mente se torna mais clara, a energia retorna e o corpo responde com mais disposição. Pessoas que sofriam com formigamentos nas mãos e nos pés, fadiga extrema e dificuldades de memória relatam uma melhora significativa após poucos meses de reposição. Garantir um suprimento adequado de vitamina B12 é essencial para preservar a saúde do cérebro e do coração. Mas há outro nutriente que desempenha um papel igualmente crucial, protegendo contra hipertensão, cãibras e insônia. Ele está diretamente ligado ao relaxamento muscular, à qualidade do sono e à saúde do sistema nervoso. Magnésio, o regulador do sono e da pressão arterial. O corpo começa a dar sinais de alerta. O sono já não é reparador. As noites são interrompidas por despertares frequentes. A pressão arterial oscila, trazendo desconforto e preocupações. As cãibras aparecem sem aviso e a sensação de fadiga persiste ao longo do dia. Pequenos tremores nas mãos e formigamentos nos pés se tornam comuns. Esses sintomas podem parecer isolados, mas na maioria das vezes apontam para um problema subestimado, a deficiência de magnésio. Esse mineral é um dos mais importantes para o funcionamento do organismo. Ele atua em mais de 300 reações químicas no corpo, regulando desde a contração muscular até a função nervosa. É essencial para o controle da pressão arterial, o equilíbrio dos batimentos cardíacos e a produção de energia celular. Sem magnésio suficiente, os músculos não relaxam adequadamente, levando a dores, tensão muscular e cãibras noturnas. No sistema nervoso, ele atua como um calmante natural. Pessoas com deficiência de magnésio frequentemente relatam irritabilidade, ansiedade e dificuldades para dormir. Isso acontece porque esse mineral é responsável por regular os neurotransmissores que controlam o humor e a qualidade do sono. Quando seus níveis estão baixos, o corpo tem dificuldade em relaxar, resultando em insônia e fadiga crônica. A relação entre magnésio e pressão arterial também é bem documentada. Estudos mostram que níveis adequados desse mineral ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, reduzindo a resistência que o coração precisa vencer para bombear o sangue. Isso significa menos esforço para o sistema cardiovascular e um menor risco de hipertensão, infartos e AVCs. Embora seja encontrado em alimentos como castanhas, sementes, espinafre e banana, a maioria das pessoas consome quantidades insuficientes de magnésio na dieta. O solo empobrecido pela agricultura moderna reduziu a concentração desse mineral nos vegetais, tornando a suplementação uma alternativa necessária para muitos. Pessoas que corrigem essa deficiência relatam um impacto imediato na qualidade do sono, na redução do estresse e na melhora da disposição. A mente se acalma, os músculos relaxam e a pressão arterial se estabiliza. O coração trabalha com mais eficiência, o corpo descansa melhor e a sensação de bem-estar aumenta. Mas há um outro nutriente que desempenha um papel fundamental na longevidade e na produção de energia celular. Ele é o combustível que mantém o coração forte e os músculos funcionando plenamente, prevenindo o envelhecimento precoce e a fadiga extrema. Coenzima Q10, o combustível para o coração e a longevidade. A energia parece se esgotar mais rápido. Subir escadas exige mais esforço. Longas caminhadas deixam o corpo cansado, e atividades simples do dia a dia passam a demandar pausas frequentes. O coração trabalha com mais dificuldade. Os músculos demoram mais para se recuperar e a sensação de desgaste se torna constante. Esses sinais muitas vezes indicam a queda dos níveis de coenzima Q10, um nutriente essencial para a produção de energia celular. Todas as células do corpo precisam de energia para funcionar, e a coenzima Q10 é fundamental nesse processo. Ela atua dentro das mitocôndrias, pequenas estruturas celulares responsáveis por transformar os alimentos em combustível para o organismo. Quando os níveis dessa coenzima caem,
o corpo perde eficiência na geração de energia, resultando em cansaço, fraqueza muscular e uma recuperação mais lenta após qualquer esforço. O coração, por ser um músculo que trabalha sem descanso, depende diretamente dessa coenzima para manter seu funcionamento ideal. A redução de CoQ10 está associada a um maior risco de insuficiência cardíaca, arritmias e pressão arterial desregulada. Além disso, estudos indicam que pessoas que tomam estatinas para reduzir o colesterol têm uma queda significativa nos níveis dessa substância, aumentando o risco de efeitos colaterais, como dores musculares e fadiga extrema. A capacidade do corpo de produzir coenzima Q10 diminui com o tempo. Aos 50 anos, os níveis já estão reduzidos, e essa queda se acentua com o avanço da idade. Embora esteja presente em alimentos como carne vermelha, peixe e oleaginosas, a quantidade obtida pela alimentação é pequena, tornando a suplementação uma opção recomendada para muitos. Restaurar os níveis adequados desse nutriente melhora a resistência física, fortalece o coração e reduz os sinais de envelhecimento precoce. Pessoas que sentiam fadiga persistente e dores musculares relatam uma recuperação significativa ao aumentar a ingestão de coenzima Q10. O corpo volta a responder melhor aos desafios do dia a dia, garantindo mais disposição, força e proteção contra doenças cardiovasculares. Garantir que o organismo tenha todos os nutrientes necessários é o primeiro passo para envelhecer com qualidade e vitalidade. Mas tão importante quanto saber quais vitaminas consumir é evitar erros comuns que podem comprometer a absorção e a eficácia desses nutrientes. Muitos acreditam que estão cuidando da saúde corretamente, mas sem perceber, cometem falhas que podem anular todos os esforços. Os 3 erros fatais que acabam com a saúde. Após os 50, a intenção é boa, mas os resultados não aparecem. Mesmo com uma alimentação equilibrada, os sintomas persistem. A suplementação parece não surtir efeito e a disposição não melhora. Isso acontece porque muitos cometem erros simples, mas que podem comprometer toda a estratégia de cuidado com a saúde. O primeiro erro é acreditar que apenas a alimentação basta. Embora seja fundamental manter uma dieta variada e nutritiva, o corpo já não absorve os nutrientes da mesma forma. O declínio natural da absorção impede que mesmo os melhores alimentos forneçam todas as vitaminas e minerais necessários. Contar apenas com a alimentação pode levar a deficiências silenciosas e sintomas que se acumulam ao longo dos anos. O segundo erro é não monitorar os níveis dessas vitaminas. Sem exames regulares, é impossível saber se há um déficit significativo. Muitas pessoas só percebem o problema quando os sinais já estão avançados. Fazer um acompanhamento periódico e ajustar a suplementação de acordo com as necessidades individuais é a única forma de garantir que o organismo está recebendo o suporte adequado. O terceiro erro é tomar suplementos sem orientação. O excesso de certos nutrientes pode ser tão prejudicial quanto a deficiência. Alguns suplementos interagem entre si, reduzindo a absorção, enquanto outros podem sobrecarregar órgãos como fígado e rins. A suplementação precisa ser ajustada de forma personalizada, respeitando as particularidades de cada organismo. Corrigir esses erros é essencial para que as vitaminas façam seu trabalho. Com a abordagem certa, o corpo responde melhor, os resultados aparecem e a qualidade de vida melhora. Entender esses detalhes é o que separa quem apenas envelhece de quem realmente vive bem. Tomar as decisões corretas agora pode significar anos a mais de saúde e vitalidade. Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a sua saúde. Agora quero saber, você já consome alguma dessas vitaminas? Comente aqui embaixo qual delas faz parte da sua rotina ou qual você percebe que precisa incluir. Não esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que também precisa dessa informação. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder dicas essenciais para a sua longevidade. Sua saúde é seu maior patrimônio. Cuide dela hoje para aproveitar a vida amanhã.